And my faith will be made stronger in the presence.
Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Graça e paz, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Esse é o momento que a gente separa no domingo para adorar o Senhor, juntos, apesar da distância. Você está diante de uma tela, ou talvez do computador, do celular, não sei por onde você assiste, mas que seja não apenas assistir, mas adorar o Senhor, cultuar o Senhor, sabendo que mesmo olhando para uma tela, o Senhor está presente, o Senhor está ali com você, o Senhor está ouvindo o seu clamor, está ouvindo o seu coração, está ouvindo o que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que você não fala. Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas a seu respeito. Deus conhece você. Quero então convidar você a fechar os seus olhos antes da gente começar, porque essa primeira canção vai dizer: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E nós queremos convidar mesmo o Espírito Santo de Deus para dominar sobre nós, para estar aqui, para fazer a vontade dele na minha vida, na vida do Davi, na vida do Rui, na sua vida, na vida daqueles que estão entrando, que não fazem parte da nossa igreja, mas que muitas vezes assistem, que o Senhor quer falar com você, quer falar conosco. Então, abre o seu coração e convide o Espírito Santo, que Ele é Deus. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, nós cremos na Trindade. Convide o Espírito Santo para vir encher o seu coração, como dizemos nessa canção, que Ele possa inundar a nossa vida com a glória dEle. Então, eu te convido a nesse momento fechar os seus olhos e falar com o Senhor. Entregue suas dores, suas dúvidas, seus medos, suas intenções, seus sentimentos, tudo que se passa em você. E também peça: Senhor, Espírito Santo de Deus, se houver algo que compromete minha comunhão com o Senhor, que não posso ter comunhão contigo por causa disso, vem perdoar, Senhor. Fala com Ele. Peça perdão se você ofendeu alguém, se você sentiu alguma coisa ruim, se você falou algo que não devia. Que o Senhor é pronto a perdoar quando a gente se achega a Ele. E a palavra diz que quando confessamos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E mais, o Espírito Santo é poderoso para agir nas nossas vidas, para agir na sua vida, na minha vida, para fazer mudanças, transformação. Peça então que o Espírito Santo de Deus venha agir no seu coração essa noite. Senhor, nós oramos, ó Deus, como igreja, Senhor, reunida, Pai, pedindo que o Senhor venha enviar, ó Deus, os teus anjos acampados ao nosso redor, e que o teu Santo Espírito possa encher o nosso coração, e encher esse lugar da sua glória, e encher cada casa, Senhor, na casa dos nossos irmãos, a sua glória possa entrar, encher aqueles lugares, ó Deus, e que o Senhor possa se manifestar na vida de cada um com poder e glória. Que o Senhor receba o nosso culto, porque esse culto é ao Senhor Deus, Deus forte, Deus vivo, Deus grande, Deus eterno, Deus maravilhoso, Senhor dos exércitos, aquele que é Senhor de tudo, e queremos que seja Senhor da nossa vida mais uma vez. Espírito Santo de Deus, age em nossos corações, age no coração dos nossos irmãos, ó Deus, onde quer que eles estejam, assistindo esse culto, participando desse culto, que o
Senhor possa abrandar o coração, acalmar, trazer paz, trazer alegria por poder realmente celebrar o Teu nome nessa noite, porque o Senhor está, o Senhor é conosco, Senhor. Glórias ao Teu nome. Recebe, Senhor, nosso louvor. Fala conosco nessa noite. Ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, ouve a nossa alma, Senhor. Nosso desejo é que o Senhor esteja aqui, Senhor, esteja agindo, em nome de Jesus. Vem, Santo Espírito, vem, Espírito Santo de Deus, vem encher esse lugar. Nós oramos, ó Deus.
és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Você crê que o Senhor ouve a sua oração, responde a sua oração. Ele está presente, Deus está aqui. Quando convidamos de todo o coração, o Espírito Santo vem e inunda, e muda, e transforma o nosso coração. Ele muda o rumo da nossa história. Ele faz morada para você que ainda não entregou a vida a Jesus. Se você convidar para que Ele entra na sua vida, faz morada eterna, jamais vai te deixar. Para você que já conhece o Senhor, que o Espírito Santo habita o seu coração. É um dia de cada vez. Senhor, eu quero mais hoje, eu preciso mais de Ti. Vem, Espírito Santo de Deus. Inunda o nosso coração, Senhor. Inunda a nossa vida, Senhor. Inunda, Senhor, as áreas mais difíceis que temos a trabalhar em nossa vida, Senhor. Pedimos que o Senhor venha inundar, transformar e abençoar, Senhor. Abençoa também, Senhor, as nossas finanças, a nossa adoração, Senhor. Tudo, Senhor, possa ser tomado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Esse tempo é o tempo que a gente separa também para entregar ao Senhor aquilo que a gente já decidiu no coração entregar, mas até para isso a gente depende do Senhor. Senhor, vem dirigir nossa vida, Senhor, dirige a minha vida, dirige a vida dos meus irmãos. Que a gente possa entregar ao Senhor a oferta cheio de gratidão, com o coração repleto de gratidão, porque temos almoçado, tomado café, temos jantado, temos conseguido viver, temos levantado todos os dias da nossa cama. Glória a Deus que nos dá o ar para respirar, glória a Deus que nos dá força nas pernas. E hoje nós entregamos ao Senhor. Então, se você tem a sua oferta aí, fala: Senhor, é seu. Entregue com alegria, não com relutância, mas com alegria, e que esse dinheiro possa fazer diferença na casa do Senhor, possa fazer diferença para alcançar pessoas, possa fazer diferença em vidas, em famílias. Que esse dinheiro não seja só um centavo em cima de centavo, 10 reais em cima de 10 reais, não seja isso, mas que seja algo poderoso, transformado por Deus, multiplicado por Deus, para alcançar o objetivo, que é ganhar vidas e salvação de pessoas. A igreja aberta funcionando. Nós estamos terminando a pintura, né? Terminamos ontem a pintura interna, né? Já foi uma bênção ontem poder os jovens usufruírem daquele espaço. E que a gente possa estar servindo ao Senhor com os nossos bens com toda alegria. Senhor, nós entregamos ao Senhor os dízimos, a oferta, Senhor, que temos, que vem do nosso coração para Ti, Senhor. Que nada falte, Senhor, como costumamos dizer, que nada falte na mesa daquele que contribui, com aquele que entrega ao Senhor. Que nada falte àquele que entrega de todo o coração e que sabe que tudo é Teu, tudo vem do Senhor, tudo vem das Suas mãos maravilhosas.
Nós oramos e entregamos, pedindo que o Senhor abençoe cada detalhe, cada oferta, cada família, cada pessoa, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Que o Senhor seja exaltado por isso e por muito mais, por tudo mais. Venha a fonte.
nosso clamor. Clamamos que o Senhor venha e tome o seu lugar. Tome o seu lugar no nosso coração. Seja o primeiro, o único em nosso coração, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, porque estamos sedentos de Ti, Senhor. Precisamos, ó Deus, entrar nesse rio que é o Teu Espírito Santo. Senhor Deus, precisamos de Ti, desejamos, ó Deus, conhecer-Te mais, desejamos, Senhor, Te conhecer, desejamos que o Senhor venha ser o Senhor da nossa vida, ser o primeiro lugar em nós, desejamos que o Senhor venha agir em cada coração, desejamos que o Senhor venha tocar em vidas, desejamos que o Senhor venha fazer milagres, desejamos que o Senhor venha transformar histórias. Senhor, vem, clamamos ao Senhor, vem, Senhor, vem, chamamos, clamamos, imploramos ao Senhor, vem, Espírito Santo, vem, Senhor Deus, vem e toma a nossa vida no Teu altar, Senhor, em nome de Jesus, oramos, clamamos, pedimos, ó Deus, vem, Senhor, vem. Graça e paz, seja bem-vindo. Esse momento que a gente vai conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Quero que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, Efésios 5. A gente vai falar um pouquinho sobre este que a gente estava cantando, a quem a gente estava cantando, que é o Espírito Santo. O meu desejo essa noite é que nós não simplesmente falemos sobre ele como estamos acostumados, nós possamos experimentá-lo. Não necessariamente, não somente, na verdade, aqui neste momento do culto, mas também depois, como eu gosto de falar e lembrar, a ideia sempre do sermão, da mensagem, não é ser suficiente em si mesmo, mas levar aquele que ouve a mergulhar na palavra de Deus e que depois ele consiga meditar na palavra de Deus e meditar naquilo que foi escutado e estudado no sermão, na mensagem. Então eu te encorajo a fazer isso, especialmente nessa mensagem, você buscar o Espírito Santo quando terminar o culto, enquanto o culto está rolando, enquanto a pregação está rolando, já esteja em espírito orando e falando com o nosso Deus, com o Deus Espírito Santo, com o nosso Deus Trino, mas especialmente com o Espírito Santo, chamando Ele para estar contigo, para encher o seu coração. Mas depois que terminar o culto, eu te encorajo, eu te desafio a fazer isso. Eu creio que esse é um desafio que o Espírito Santo tem feito na minha vida, a continuar buscando, a não terminar no amém. O culto não pode terminar no amém. E muitas vezes os nossos cultos terminam no amém. E nós colhemos disso simplesmente uma vida fria, de pouca devoção, de quase nenhuma presença de Deus, de quase nenhuma manifestação da presença de Deus na nossa vida. Então eu te encorajo a fazer isso, não termine no amém. Aqueles que terminam no amém, eu me incluo nisso muitas vezes, são religiosos,
Nós somos religiosos quando nós terminamos o culto no amém e esquecemos de depois buscar o Senhor. Durante a semana, durante o próprio domingo à noite, mas durante os outros dias, a gente muitas vezes se desconecta de Deus esperando pelo próximo culto, muitas vezes com uma boa intenção, assim, com a intenção de, no próximo culto vai ser uma bênção, de novo vou poder ter contato com esse Deus, de novo vou poder orar mais profundamente, de novo vou poder pegar 1h30 do meu dia e separar só para Ele. Mas a verdade é que o Espírito Santo deseja ser nosso companheiro todos os dias, e é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos orar antes de ler o texto. Senhor, nós te agradecemos, nosso Pai amado, porque o Senhor enviou Jesus. O Senhor enviou Jesus para morrer por nós na cruz e nos libertar do nosso pecado, Senhor, nos dar vida e vida em abundância. E depois o Senhor nos deu o Espírito Santo, nós somos muito gratos por isso, pelo Espírito Santo que hoje habita em nós, entre nós, e se manifesta no nosso meio, como Ele tem feito, Senhor. Nós te louvamos por isso, Espírito Santo de Deus, eu oro a Ti agora esperando que o Senhor se manifeste nos nossos corações. Mostra realmente, Senhor, que o Senhor está manifestando a Sua presença, transformando nossa vida, nos guiando contigo em Sua direção, Senhor, e nos enchendo do Teu poder. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Efésios 5, no versículo 18, a palavra de Deus diz assim: não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. De novo, o versículo 18. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Que você seja cheio do Espírito esta noite, em nome de Jesus. Que nós sejamos. A palavra de Deus ela é muito linda. E a gente tem alguns princípios da palavra de Deus muito claros na nossa mente. E outros são muito óbvios, no sentido de que são muito repetidos entre nós, entre as igrejas, entre o cristianismo durante esses 2000 anos. Algumas doutrinas em específico, algumas declarações bíblicas são sempre muito repetidas, a ponto de muitas vezes nós não termos elas claras em nós, porque nós repetimos demais sem pensar, e nós hoje não focamos tempo lembrando do que elas significam realmente. Nós nos contentamos em repetir, esquecemos o que aquilo realmente significa. E o ser cheio do Espírito Santo é uma dessas declarações bíblicas que não fazem mais sentido para a gente muitas vezes. Não estou generalizando, dizendo que isso acontece com todos, mas muitos de nós perdemos de vista o que é ser cheio do Espírito. Alguns, por talvez ter se incomodado ou por zelo extremo com alguns desvios que a gente viu durante esses 2000 anos de história da igreja com relação à doutrina do Espírito Santo, alguns podem ter, por conta disso, colocado o Espírito Santo como uma terceira pessoa da Trindade, como se ele realmente fosse a última pessoa da Trindade, aquele que nós menos conhecemos. O Pai é muito claro para nós, o Filho é muito claro para nós. Nós sabemos qual é a obra do Pai, nós sabemos qual é a obra do Filho, mas o Espírito Santo ele continua muitas vezes soando como um mistério, soando como uma pessoa que se esconde e que se dá a conhecer a poucos. Alguns poucos são privilegiados. E aí a gente lê textos assim, como sejam cheios do Espírito, e a gente às vezes tende a racionalizar muito isso, como, não, então simplesmente eu devo ler a Bíblia, fazer as minhas boas obras, orar 3 vezes ao dia e, quem sabe, eu serei cheio do Espírito. Estou fazendo tudo o que eu tenho que fazer. E a verdade é que muitas vezes nós encaixotamos o ser cheio do Espírito se eu fizer tudo o que eu tenho que fazer, religiosamente falando, ou biblicamente falando, ou enfim, eu serei cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito não ia exigir de mim algo a mais do que a minha obrigação para que ele me enchesse. Mas isso não é verdade. A verdade é que quando a gente tem essa mentalidade de obrigação, a gente já perdeu de vista o que é ser cheio do Espírito Santo. E é isso que eu gostaria muito que a gente pudesse pensar juntos. A gente conhece o texto, a gente conhece esse mandamento, sejam cheios do Espírito Santo. A gente sabe que é algo bom, a gente sabe que é algo que nós devemos buscar. Nós até reconhecemos algumas pessoas, alguns homens e mulheres de Deus como pessoas cheias do Espírito Santo. Nossa, aquele pregador, ele é cheio do Espírito. Nossa, aquele pregador, ele pregou, aquela pessoa orou por mim, e realmente dava para sentir que ela era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Nós usamos isso, nós escutamos isso sempre, né?
Mas a verdade é que nós continuamos muitas vezes distantes dessa realidade, como se isso fosse, mais uma vez, algo para poucos. Poucas pessoas conhecem, poucas pessoas experimentam. E nós assistimos essas pessoas. Nós assistimos alguns entre nós que são mais avivados e nós decidimos ficar no nosso cantinho, cumprindo com os nossos ritos religiosos, fazendo aquilo que tem que fazer. E a verdade, gente, é que o Espírito Santo ele é como um oceano. Se você estava aqui desde antes do início do culto, nessa live, você viu que a gente sempre coloca uma música antes de começar o culto, e hoje a música foi Oceans, da Hillsong, uma música que eu gosto bastante. E Oceans fala muito sobre o Senhor nos chamando para o oceano e nos levando para o mais profundo do oceano, para mais além do que a nossa fé poderia imaginar, para mais fundo do que a nossa confiança poderia suportar. O refrão, a ponte da música diz: Espírito me guia para onde a minha fé não tem limites, assim, sabe? Para além dos limites da minha fé. E fala para que o Senhor nos leve para mais profundo. E a verdade é que o Espírito Santo ele é como um oceano, em que alguns se atreviram a mergulhar. A mergulhar. É como se o Espírito estivesse dentro do oceano nos chamando. Eu lembro daquelas histórias de quando eu era pequeno, acho que não lembro se era no Piratas do Caribe, tinha isso, no Peter Pan também, quando tinham as sereias, e as sereias cantavam, e o canto delas era muito bonito, e as pessoas eram enganadas por elas, e acabavam mergulhando no mar em busca delas, e acabavam morrendo afogadas. Acontece exatamente o oposto com o Espírito. Ele canta muito bonito, não é essa a questão, mas a verdade é que ele nos chama para dentro, e ao invés de nós sermos enganados por ele e sermos afogados, quando nós escutamos a voz dele, nós entramos e mergulhamos na presença dele, mergulhamos em quem ele é, nesse oceano que é o Espírito Santo. Nós só encontramos vida, e vida em abundância, e vida que nós não imaginávamos que nós poderíamos ter. Nós vivenciamos experiências que nós não imaginávamos que poderíamos ter. Experiências que talvez até pensávamos que era mentira, era coisa só do passado ou da cabeça das pessoas, mas o Espírito Santo nos chama para uma vida de mergulho nele. E muitos de nós, e eu me incluo nisso, quando eu digo muitos de nós, eu me incluo nisso, nesses que pelejam muitas vezes contra o Espírito, contra o mergulho. Muitos de nós nos contentamos em ficar na superfície, ficar no raso, molhando o pezinho, enquanto existe toda uma profundeza, né, para que a gente possa mergulhar. Existia a ideia de que o Senhor está nos chamando para mais profundo do mar, até o ponto em que nosso pé não alcança mais o chão. Porque enquanto os nossos pés alcançam o chão, nós estamos no controle. Esses tempos eu ouvi um pastor falando isso e eu fiquei com isso na cabeça. Realmente, o Senhor nos chama para mais profundo, até onde os nossos pés não alcançam mais o fundo, porque é ali que nós não temos mais o controle. E esse texto diz exatamente isso. O texto diz assim: não se embriaguem com vinho, porque ele nos leva ao descontrole. Ao contrário disso, se embriaguem do Espírito. Sejam cheios do Espírito Santo. Porque é Ele que deseja e que deve ter o controle da nossa vida. Mas a verdade é que, como que a gente pode ser cheio desse alguém que nós pouco conhecemos? Pouco sabemos quem Ele é. Ontem nos jogos eu estava falando sobre o Espírito Santo e falei algo que realmente por muito tempo foi verdade na minha vida. O Espírito Santo às vezes parece uma pessoa que peleja em se manifestar, que está relutante em se manifestar. É como se realmente o Pai e o Filho fizessem questão de se manifestar e o Espírito Santo fosse aquele ser mais misterioso, que realmente poucos conhecem, poucos sabem quem ele é. Mas eu tenho certeza que não é esse o desejo do Espírito. O Espírito Santo, ele deseja se manifestar. Eu gostaria de ler algumas coisas com o objetivo, com o desejo de que a gente realmente conheça mais sobre o Espírito Santo. Eu creio que a sua resposta à pergunta, quem é o Espírito Santo? Ou melhor, a resposta da Bíblia para a pergunta, quem é o Espírito Santo? Seja o passo mais importante em direção a sermos cheios por Ele. E eu quero te dizer uma coisa, ser cheio do Espírito vai muito além das nossas obrigações religiosas, vai muito além daquele ordinário da fé, daquilo que eu tenho que fazer diariamente, aquilo que eu faço, ponto, estou sendo um bom cristão. Ser cheio do Espírito é muito mais do que isso. Exige mais, e não é opcional. Não é opcional, ele não é como realmente um adicional.
Muitas vezes nós encaramos o Espírito Santo e o ser cheio do Espírito como um adicional à vida cristã. Como se eu tivesse a opção, eu posso viver a vida cristã, fazer tudo o que eu devo fazer, e eu tenho a opção de pensar no Espírito Santo, ser cheio dele. Mas não, a Bíblia manda, sejam cheios do Espírito Santo. E nós vemos que todos os homens de Deus na Bíblia foram cheios do Espírito Santo. E em momentos específicos eles eram cheios do Espírito Santo para uma determinada tarefa. Mas ao mesmo tempo, diariamente, com a busca deles de mergulhar fundo nesse rio, nesse oceano que é o Espírito, eles eram gradativamente, cada dia mais cheios do Espírito Santo. Então quem é o Espírito Santo? Algumas coisas a respeito do Espírito Santo e algumas coisas que inclusive a nossa doutrina batista, nossa declaração doutrinária batista, da Convenção Batista Brasileira, né? Se você entrar no site da Convenção Batista Brasileira, você vai encontrar lá a declaração doutrinária. Nos jovens a gente tem feito um estudo bíblico semanal a respeito da declaração doutrinária batista, para que a gente saiba no que nós cremos. A gente está com uma série de mensagens que se chama A Base, conhecendo, compreendendo e aplicando os fundamentos. Nós estamos com esse desejo de realmente sermos ensinados pela Bíblia, por Deus, aquilo que nós cremos, e enquanto batistas também, aquilo que nós cremos. Então eu queria algumas coisas que são importantes para nós entendermos sobre o Espírito Santo. Eu queria ler rapidamente, depois continuar falando sobre alguns pontos específicos sobre o Espírito Santo. Mais uma vez eu oro para que o Espírito Santo confirme no teu coração essa palavra e que Ele mesmo se revele a você. Ninguém melhor do que o próprio Espírito Santo para se manifestar. Mas como nós vamos ver aqui, o Espírito Santo ele espera uma busca para que ele se manifeste. A manifestação do Espírito Santo não é automática. Não é automática. Então, algumas coisas importantes para que a gente saiba sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma energia. Muitas vezes a gente imagina a presença de Deus, o Espírito Santo, como uma fumacinha, né, que entra no lugar, enfim, como o vento. A Bíblia usa muitos símbolos para falar do Espírito Santo. O óleo, a água, o fogo, a pomba, mas nós não podemos reduzir a experiência com o Espírito Santo a esses elementos. Esses elementos eles são usados pela Bíblia para simbolizar quem Ele é, o que Ele faz. Né? Por exemplo, o óleo ele era usado para ungir homens de Deus. E hoje nós olhamos para o Espírito Santo e a Bíblia fala sobre o Espírito como o óleo, como o azeite, porque Ele nos unge também. Então, a verdade é que ele não é esses objetos ou esses elementos, mas ele é simbolizado por esses elementos. Então muitas vezes nós perdemos de vista que o Espírito Santo é pessoa. E quando eu digo que ele é uma pessoa, eu não digo que ele é ser humano, com carne e osso, com pulmão, com nariz, mas que ele é pessoa por ter uma personalidade. E ele tem vontade, ele tem desejo, ele tem vontade, razão e emoção. É o que define uma pessoa, né? Meu pai sempre fala sobre isso aqui também. O Espírito Santo, ele tem tudo isso. A palavra de Deus diz, no livro de Efésios, ainda que o Espírito Santo pode ser entristecido por nós. Nós podemos entristecê-lo, então ele tem emoções. A palavra de Deus ela demonstra o tempo inteiro, especialmente nas cartas do Novo Testamento, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele tem personalidade, ele não é só uma energia. Não é uma energia, uma força impessoal. Ele é uma pessoa. A palavra de Deus nos diz em João 14, 15, 16, que o Espírito Santo ele nos guia a toda a verdade. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo ele é dado a todos aqueles que creem em Jesus. E ele nos batiza no momento em que nós cremos nele. No momento em que nós cremos na salvação de Jesus e recebemos a salvação de Jesus, nos arrependemos do pecado, nós somos batizados pelo Espírito Santo. Isso nos difere, inclusive, das igrejas pentecostais, a igreja batista das igrejas pentecostais, de que nós cremos que o Espírito Santo nos batiza no momento da nossa conversão. Mas nós cremos numa experiência e em experiências posteriores à conversão com o Espírito Santo, que nós chamamos de ser cheios do Espírito, e também da plenitude do Espírito Santo. Então, é importante a gente entender que o Espírito Santo ele nos batiza no corpo de Cristo quando nós nos convertemos a Jesus. O Espírito ele aponta para Jesus, ele testemunha o seu respeito. Ele convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo, como Jesus nos disse. Ele converte aquele que crê em Cristo, não é convertido à toa, não é por nossa força, mas é o Espírito que nos converte, que nos regenera, ou seja, que nos gera de novo, que nos faz nascer de novo. Ele nos sela, como diz Efésios, ele habita em nós. Ele distribui dons no meio da igreja, isso é muito importante, como a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 12, 13 e 14. Enfim, o Espírito Santo faz muita coisa. O Espírito Santo ele é muito importante. Se a gente realmente entendesse o quanto ele é importante,
na prática e no dia a dia da nossa eclesiologia, ou seja, da nossa vida de igreja, a gente entender o quanto nós precisamos conhecê-lo. O quanto nós precisamos conhecê-lo, e não só de ouvir falar, mas de experimentá-lo. E o nosso desejo é que realmente nós possamos experimentar individualmente, mas também como igreja, um derramamento especial do Espírito Santo. Algumas características especiais do Espírito Santo que eu gostaria de falar aqui essa noite. A primeira delas é que o Espírito Santo ele é consolador. Abra sua Bíblia, eu vou abrir alguns textos, em cada um dos tópicos eu vou abrir um texto para que a gente leia os respectivos textos, né? Em João, Evangelho de João, no capítulo 14. Eu vou ler aqui, mas se você quiser abrir, você também pode abrir cada um dos textos. João capítulo 14, no versículo 16. Jesus está conversando com os discípulos dele, ele está contando para eles que ele vai embora. Ele vai morrer, ressuscitar e aí ele vai embora, ele vai subir ao céu de novo. Então, quando ele está conversando com eles, ele percebe que os discípulos eles ficam amedrontados, porque eles andaram com Jesus por muito tempo. Jesus era a presença de Deus no meio deles. E agora Jesus estava dizendo que ia embora, então Jesus então dá um consolo para eles. E ele diz assim no capítulo 14 de João, no versículo 15 e 16. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê, não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. Não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Então o que esse texto está dizendo para a gente, especialmente no versículo 16, em que ele diz: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará um outro encorajador, que nunca os deixará. Ele está dizendo que o Espírito Santo ele é o consolador, o encorajador. Na sua versão talvez esteja escrito ajudador, ou talvez consolador, ou encorajador, como está na minha, a minha é ENVT. Mas a palavra no grego para consolador, encorajador, ajudador, nesse texto é parácletos, ou paracletos. A palavra parácletos significa aquele que anda ao lado. Aquele que anda ao lado, aquele que caminha ao lado. É uma palavra que é cheia de significados e aplicações. Uma delas é do advogado, ou daquele que está junto pleiteando pela causa daquele a quem ele acompanha. Aquele que encoraja, aquele que encaminha, aquele que anda ao lado. Mas especialmente essa ideia de andar ao lado. O Espírito Santo é nosso companheiro. E a verdade é que esse primeiro ponto, que o Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso parácletos, talvez fique melhor ainda, o Espírito Santo é companheiro. Uma mentira que muitas vezes nos envolve a mente e aí as ideias a respeito de Deus, do Espírito, é que ele se manifesta simplesmente em momentos específicos de culto, especialmente. Em grandes conferências, ou em retiros espirituais, ou em vigílias, né, ou no culto de domingo, no culto dos jovens, mas na verdade, a palavra de Deus, o que Jesus diz aqui nesse texto é que o Espírito Santo seria a presença de Deus entre nós, diariamente. Ele diz aqui, esse parácletos nunca vai nos deixar. Esse é o desejo do Espírito Santo. Tem um pastor coreano que ele fala sobre o Espírito Santo, ele conta de uma experiência que ele teve com a esposa dele. Ele era tão envolto com o ministério, ele era o pastor de uma grande igreja na Coreia do Sul, e ele era muito envolto com o ministério. Todos os dias ele estava envolvido com evangelização, com reuniões, com cultos, com pregações. Quando ele estava em casa, ele ia direto para o quarto e ficava orando, jejuando, e não tinha nenhum tempo com a esposa. Então ele conta que muitas vezes a esposa dele chegava até ele, perguntava como ele estava, tentava conversar e contar algumas coisas que tinham acontecido no dia dela, e ele não deixava, ele não tinha tempo, e dizia exatamente: eu não posso falar agora, eu preciso orar, estou ocupado. E ela começou a se transformar numa pessoa muito triste, cabisbaixa, uma pessoa infeliz. E ele mesmo conta que um dia a sogra dele, a mãe da esposa, chegou para ele e falou assim: você ama sua esposa? Ele falou: com certeza, eu amo muito minha esposa. E ela disse assim: mas não parece. Porque minha filha costumava ser feliz. E ela é feliz quando você dá atenção para ela. Mas quando você simplesmente se deixa envolver pelas coisas do ministério e não dá atenção para sua esposa, ela se torna uma pessoa triste. Eu tenho visto minha filha triste, uma pessoa amargurada. E naquele dia ele conta que o Espírito Santo falou muito ao coração dele. E ele passou a separar a segunda-feira para um dia de realmente
passar tempo com a família. Todos os outros dias ele era envolvido com as coisas do ministério, mas a segunda-feira era um dia sagrado, e tão sagrado quanto os outros dias, porque era o dia que ele decidiu passar com a família, com os filhos, fazer aquilo que a esposa gostava de fazer, ir nos lugares que ela gostava, poder conversar, escutar, isso é muito importante. E ele conta que o Espírito Santo falou ao coração dele, assim como a sua esposa precisa de um companheiro, eu quero ser o seu companheiro. Eu quero ser o seu companheiro todos os dias. Eu quero acordar com você, eu quero que você converse comigo, eu quero que você me busque em todos os momentos. E a partir dali, então, ele entendeu que o Espírito Santo não era só uma força, era uma pessoa que desejava e deseja um relacionamento verdadeiro com aqueles que o buscam. Então, Jesus aqui está dizendo exatamente que o Espírito Santo, ele vem para ser aquele que anda ao lado, o companheiro, o consolador, o encorajador, o ajudador, aquele que anda ao lado, o Paráclitos. O Espírito Santo é o nosso consolador, e ele anda ao lado, ele nos guia, ele nos santifica. E aí a gente entra no segundo ponto, o Espírito Santo, ele é o santificador. Ele é santificador. A palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, a famosa passagem do fruto do Espírito. Inclusive, na minha Bíblia aqui, esse trecho todo aqui de Gálatas, ele está com um subtítulo de A Vida pelo Espírito. E ele vai começar esse texto a partir do versículo 16, dizendo que nós devemos deixar que o Espírito guie a nossa vida. Então, o Espírito Santo não é só alguém que anda ao nosso lado, vai para onde a gente for. Ele não é um cara que apoia as nossas decisões da torta direita, ele simplesmente nos segue por aí. Nós é que devemos seguir ele. Paulo fala no versículo 16, por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Mas então ele vai começar a falar sobre as obras da carne, como o Espírito milita contra a carne. O Espírito luta contra a carne. E nós devemos nos deixar guiar pelo Espírito Santo, para que nós consigamos vencer a nossa carne, vencer a nossa natureza humana, realmente viver no Espírito Santo, sermos santificados por Ele. E aí no versículo 22, a palavra de Deus diz que mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. E ele continua dizendo, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Olha que poderoso. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Uau! Na sua versão talvez esteja escrito assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O Espírito Santo é o nosso santificador. Então, essas duas verdades são muito poderosas. A primeira é que ele é o Paráclitos, aquele que anda ao lado. E agora ele é aquele que nos guia, nos santifica. O que significa isso, santificador? O próprio Espírito é santo, né? Como nós chamamos de Espírito Santo. O que acontece aqui é que ele nos transforma a sua própria imagem. Em 2 Coríntios, Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória conforme a imagem de Deus, de Jesus, o Filho de Deus, pelo Espírito Santo. A santidade, a santificação não é só uma parada moral que acontece, um processo de moralização que nós passamos quando nós nos tornamos crentes. Não é nós simplesmente tínhamos hábitos, aí nos convertemos, agora temos outros hábitos e agora somos santos. A santificação é muito mais do que isso. A santificação é o Senhor, o próprio Espírito Santo, nos tornando santos como Ele é santo. Nós sabemos que nessa vida a gente não vai conseguir ser santo como o Espírito de Deus é santo. Mas é um processo que acontece todos os dias. E a Bíblia não diz pra gente simplesmente parar e deixar que Ele nos santifique. Ela diz assim, siga na direção do Espírito. Deixe que Ele os domine, deixe que Ele os guie, sigam a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. E aí quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, nós somos santificados. Ele mesmo produz o fruto do Espírito. Nós não fazemos força para produzir mansidão. Nós não fazemos força para produzir amor, por exemplo. É lógico que nós precisamos fazer algo. Nós precisamos correr atrás disso. Desenvolver isso, né? Fazer a nossa parte. Mas a ideia é que quando nós seguimos na direção do Espírito, nós nos deixamos sermos guiados por Ele. E Ele mesmo produz em nós o fruto dele, o fruto do Espírito. Então Ele é o santificador. Porque Ele nos purifica do pecado. A Bíblia usa muitas vezes um símbolo que é o fogo para o Espírito Santo.
que é o fogo. Por que o Espírito é como fogo? Porque o fogo na Bíblia, ele sempre tem, quase sempre, em alguns textos ele tem o sentido de julgamento, mas em muitos outros ele tem o sentido de purificação. E o Senhor nos purifica pelo Espírito Santo, pelo fogo do Espírito, como nós falamos. Nós desejamos realmente nós desejamos ser queimados pelo Espírito, no sentido de purificados. E quando nós nos deixamos santificar, quando nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo, Ele nos santifica, Ele produz o fruto dele, através dessa purificação. Então o Espírito Santo ele é o santificador, e quando Ele nos santifica, ao mesmo tempo Ele nos empodera. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo ele é o Consolador, o Paráclitos, o companheiro. Em segundo lugar, Ele é o santificador. Em terceiro lugar, o Espírito Santo ele é o empoderador. A palavra de Deus em Atos 1:8, um dos meus versículos favoritos, mais importantes da minha vida. Atos 1:8. Algumas pessoas chamam Atos dos Apóstolos de Atos do Espírito Santo, porque é um livro que mostra como que o Espírito Santo age, e ele agia especialmente naquele tempo. A palavra de Deus em Atos 1:8 diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Na sua versão, eu acredito que uma versão ainda melhor desse texto diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8 é um texto muito especial, ele é o texto básico para todo aquele que entendeu o chamado de todo crente a missões. O chamado de investir em missões, ou de ir para missões e realmente viver falando de Cristo no mundo, testemunhando sobre Jesus no mundo. Atos 1:8 fala sobre isso. E o tema desse versículo é o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, para que a gente testemunhe. Nós queremos que além do Espírito Santo ser aquele que anda com a gente, nos guia e nos purifica, Ele também é aquele que nos empodera, nos reveste de poder do Espírito, para que nós vivamos essa vida de testemunho. O poder aqui, a gente às vezes pode ficar um pouco, mas o que significa poder? Como assim Ele vai nos empoderar, nos encher de poder? A ideia de poder aqui é o poder de testemunhar, o poder de sermos testemunhas de Cristo. E testemunho de Cristo não é falar com a boca só: Jesus é Senhor, Jesus morreu por você. Isso é uma parte do testemunho, mas o testemunho é algo completo, é integral à nossa vida. O testemunho é algo que vem de dentro para fora e afeta todas as áreas da nossa vida. Testemunho, para você ter ideia, a palavra testemunho aqui no grego é mártir. Você sabe o que é mártir no português mesmo, né? Mártir é todo aquele que morre pela causa, morre por uma causa. Aqueles homens que morrem todos os dias por alguma causa. Pessoas que morrem no Oriente Médio hoje em dia mesmo, morrem na Coreia do Norte por serem cristãos, são mártires. As pessoas que morreram comidas por leões durante o tempo da igreja primitiva, as pessoas que eram assassinadas porque diziam que Jesus era Senhor e nenhum outro era Senhor, são mártires. E olha o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo que nós receberíamos poder quando o Espírito descesse sobre nós para sermos mártires, para sermos testemunhas. E aqui não é um chamado geral para que todos morram por Ele. É um chamado à disposição de morrer por Ele. E a disposição de morrer por Cristo envolve uma vida por Ele. Antes de morrer por Ele, nós devemos viver uma vida por Ele. Aqueles que morrem por Cristo, eles só estão colhendo a consequência de ter vivido por Cristo. Aqueles que morrem por Cristo só estão colhendo a consequência de viver por Cristo. E esse é o poder que o Espírito Santo nos dá. O Espírito Santo ele é um empoderador porque ele nos enche de poder. Ele nos enche de poder para viver a vida que Jesus deseja que nós vivamos, da obra, de continuar a obra de Cristo nessa terra, pregando a cruz, pregando a ressurreição, pregando a volta de Cristo, pregando o Evangelho do Reino, pregando que o Reino de Deus está chegando, pregando arrependei-vos, porque o Reino de Deus é chegado, e vivendo isso, testemunhando isso, com a nossa vida, com as nossas atitudes. Nós só podemos fazer isso através do poder do Espírito Santo. Não existe outra possibilidade. Pregar é muito fácil, a gente pode falar de Jesus o tempo todo, mas viver realmente como testemunhas é só para aqueles que são empoderados pelo Espírito. Nós acreditamos que ser cheio do Espírito envolve um revestimento especial do Espírito Santo, de empoderamento, de capacitação para missões. E meu amigo, não sei o que você pensa sobre missões, mas missões não é só para aqueles que se disponibilizaram a ir para outros países pregar o Evangelho, ou a ir para outro estado, outra cidade. Missões é para você.
se você acredita em Cristo, se você recebeu o Espírito de Deus quando você se converteu, se você acredita na mensagem do Evangelho, você segue Jesus como seu Senhor e Salvador, você deve ser um missionário. Sendo um missionário de carreira, indo para outros países pregando o Evangelho, sendo na sua cidade, no seu trabalho, ou investindo em missões, mas onde estiver testemunhando o Evangelho, testemunhando isso porque você recebeu esse Espírito Santo. Mas quanto mais somos cheios do Espírito, mais nós somos revestidos de poder. O pastor dos meus pais, que já faleceu, o pastor Edson, ele dizia assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Nenhuma oração, nenhum poder. O poder do Espírito está diretamente atrelado à nossa oração, o quanto nós buscamos dele. Esse é o nosso último ponto. A manifestação da presença de Deus. O Espírito Santo, ele é a manifestação da presença de Deus. Continua aí em Atos, agora no capítulo 2, a gente vai ler os primeiros versículos do capítulo 2. Atos 2, versículo 1 diz: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Esse texto ele é muito especial, ele é o dia em que o Espírito Santo finalmente veio. Como a gente leu ali em João 14, Jesus dizendo que quando ele subisse, ele ia enviar o Espírito. Como a gente leu aqui em Atos 1:8, quando Jesus disse que nós no caso, iríamos receber poder quando o Espírito descesse. Em Atos 2, finalmente o Espírito desce. De uma vez por todas, o Espírito Santo desce. A gente vê as pessoas naquele momento recebendo o Espírito Santo, sendo cheias do Espírito Santo. Naquele momento, falando em outras línguas. Mas o foco não é esse, o foco é que eles estavam juntos ali, nós cremos que eles estavam juntos em oração talvez. Jesus tinha dito para eles não saírem de Jerusalém, mas ficarem juntos, até que fosse dado a eles o Espírito Santo. E eles foram cheios do Espírito. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, ou simplesmente escutasse, mas em Atos também, no versículo 13, no capítulo 13. A palavra de Deus diz assim: entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. E agora preste atenção no versículo 2 e 3. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Uau! Primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa, porque força imaterial, força impessoal não fala. Está dizendo que o Espírito Santo disse. Gente, o Espírito Santo fala. E é isso que nós queremos. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força estranha, uma energia que nos cerca, uma fumacinha que entra no templo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala, como a gente viu aqui. Então, essa ideia aqui é que nesse texto eles estavam ali ainda na igreja primitiva, orando e jejuando e buscando a presença de Deus. Então o Espírito Santo falou com eles. A ideia aqui é que o Espírito Santo ele é a manifestação da presença de Deus. O Espírito Santo ele é a manifestação da presença de Deus. O Espírito Santo então ele é o companheiro, ele é o santificador, ele é o empoderador. Ele é a manifestação da presença de Deus. O Espírito Santo é a manifestação da presença de Deus. Desde o início, o Senhor Deus tem um propósito muito firme com relação à humanidade. É habitar no meio das suas criaturas, dos seus filhos. No início, Deus fez isso pessoalmente. Ele descia, ele andava com a humanidade, ele andava com Adão e com Eva no jardim todos os dias. A Bíblia diz que no entardecer, todos os dias, Deus andava com o homem e a mulher ali, mas então o homem pecou e Deus já não encontrou lugar para repousar, porque não pode conviver com o pecado. Então, depois disso a gente tem ali, depois de muitos anos, a história do povo de Israel, povo escolhido de Deus, em que eles
constrói um tabernáculo, todo um conjunto de rituais religiosos, e através daquilo Deus ia se manifestar. No tabernáculo existia um lugar especial, que era o Santo dos Santos, em que Deus manifestava a presença dele uma vez por ano. Uma vez por ano, uma pessoa, o sumo sacerdote, poderia entrar naquele lugar e, no dia da expiação, sacrificar, no dia do holocausto, ele sacrificar um sacrifício ali para Deus em nome do povo, em nome dos pecados do povo, para que o povo fosse liberto, para que o povo fosse perdoado por Deus. E uma vez por ano, uma pessoa poderia estar diante da presença de Deus. Depois disso a gente tem o templo, e da mesma forma, uma vez por ano, o sumo sacerdote só poderia entrar na presença de Deus e ali oferecer sacrifício pelo povo. Então Jesus vem, e aí Jesus é a presença de Deus agora no meio do povo. Mas Jesus vai embora, e ele diz assim, eu vou voltar um dia, mas enquanto eu estou indo embora, enquanto eu estou lá em cima com o Pai, eu vou enviar o Espírito Santo. Então hoje a presença de Deus entre nós é o Espírito Santo. Um autor muito conhecido, muito estudioso e um homem de Deus é o Wayne Grudem. Ele diz que talvez a obra mais específica e se a gente pudesse resumir a obra do Espírito Santo hoje no meio da igreja, no meio do mundo, é a manifestação da presença de Deus. Esse é o trabalho do Espírito Santo aqui. É ser a manifestação da presença de Deus, é manifestar a presença de Deus entre nós. Muitas vezes a gente percebe que quando nós somos cheios do Espírito Santo ou em algum momento juntos como comunidade, o Espírito Santo ele transforma a atmosfera do ambiente de acordo com o seu próprio caráter. A Bíblia conta muitas vezes no livro de Atos, mas também nas cartas, que pessoas podem ser cheias do Espírito Santo e a alegria do Espírito Santo. Muitas vezes a gente vê que o Espírito Santo, quando enche as pessoas, elas são cheias de poder para pregar. Ou muitas vezes o Espírito Santo é derramado de uma forma que as pessoas entram em contrição pelo seu próprio pecado. As grandes histórias de avivamentos do mundo, até desses últimos séculos, a gente percebe uma coisa muito comum. Quando o Espírito Santo é derramado em avivamento nos lugares, as pessoas choram, elas gritam de arrependimento pelos pecados, uma consciência clara do pecado e de arrependimento, de que elas precisam se voltar ao Senhor. Muitas vezes a paz é o que marca essa atmosfera do Espírito Santo. Mas essa é a verdade, o Espírito Santo ele é a presença de Deus entre nós. E como a gente acabou de falar ali em cima, o Espírito Santo é um empoderador, né? Ele nos leva para missões. A gente acabou de ler aqui no texto de Atos 13, que é o que ele fez ali, o povo estava jejuando, então o Espírito falou e enviou algumas pessoas específicas para o trabalho missionário. A gente crê que todos somos chamados para missões. Mas existem os trabalhos específicos de missões, para lugares específicos, pessoas específicas, que o Espírito Santo é quem direciona, é quem a gente vê aqui em Atos 13, que daí exige até que a igreja envie, né? Mas mesmo pessoas que não são enviadas com imposição de mãos pela igreja, são missionárias onde elas estão. Meu pai sempre fala isso, é importante a gente saber isso, porque a Bíblia conta isso, a Bíblia demonstra isso. Mas a ideia do Espírito Santo sendo um empoderador, e relacionando com esse texto, é a ideia de que o Espírito manifesta a presença de Deus à medida que nós buscamos. À medida que nós buscamos a presença de Deus, a manifestação do Espírito Santo não é automática. Ser cheio do Espírito não é algo automático. Ser cheio do Espírito é um resultado da busca que nós temos por Ele. Isso não é uma barganha ou não é algum tipo de... como se Ele dependesse que a gente buscasse para que Ele agisse. Não é isso. Mas Deus escolheu não agir sozinho na nossa vida e no meio da igreja. Deus escolheu agir em cooperação com os seus filhos, com o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós fazemos tudo com independência dele, nada por nós, mas ele escolheu agir de forma que ele manifestasse a presença de Deus, o Espírito se manifestasse entre nós, nos enchesse à medida que nós buscamos. Um autor muito querido, que a gente gosta muito de ler ele, que é o A.W. Tozer, ele dizia que o Espírito Santo, ou Deus, é como uma fonte a jorrar, e cada um bebe o quanto quer. Então ninguém está em lugares distintos na vida cristã por privilégio ou por talvez favoritismo. Porque muitas vezes a impressão que dá é essa, algumas pessoas são tão cheias do Espírito que parece que Deus escolheu de uma forma especial, assim, ó, gostei mais desse aqui, eu vou encher ele com o meu Espírito, esse aqui, deixa assim. Não é assim que funciona, com Deus não é. Não funciona desse jeito com Deus. Com o Espírito Santo não funciona desse jeito, com o Espírito Santo funciona exatamente do outro jeito. Ele é uma fonte a jorrar.
e nós bebemos dessa fonte, o quanto queremos. Nós buscamos o quanto queremos buscar. E Ele responde à medida que nós buscamos. Então a presença de Deus, gente, a manifestação do Espírito Santo, ser cheio do Espírito, não é automático. Isso vem em resposta à nossa busca, o quanto você está disposto a buscar o Espírito Santo. E é uma pergunta que eu faço para que a gente finalize aqui, uma pergunta quase de apelo, para que você realmente se sinta desafiado. O quanto você tem buscado o Espírito Santo? Ou será que você tem se contentado com a vida simplesmente fazendo tudo o que você tem que realmente fazer do cristianismo e tal, se dando por satisfeito, talvez em molhar os pés no raso da água do oceano que é o Espírito Santo, enquanto Ele está te chamando para dentro, enquanto Ele está te chamando para mergulhar mais profundo. Gente, essa é a ideia é que nós precisamos passar tempo com Deus, buscar Ele, dizer que nós queremos ser cheios do Espírito. E ser cheio do Espírito é realmente ter tudo isso, a companhia dele de forma intensa, a santificação, a purificação de forma intensa, o empoderamento, o revestimento de poder, a capacitação para missões, para testemunhar, o derramamento de dons. A Bíblia diz para que a gente busque os dons espirituais não vêm automaticamente também, não é algo que simplesmente acontece. A Bíblia diz, busque, em 1 Coríntios 12, busque com zelo os dons, busque. O Senhor espera que nós busquemos para que Ele dê. O Espírito Santo espera que nós busquemos para que Ele entregue. Da mesma forma, a gente ora muito por avivamento e a gente espera que simplesmente... O pastor Luciano Subirá, ele fala que muitas vezes a gente fala de avivamento e nós esperamos que esse rio do Espírito invada a nossa igreja de um tempo para o outro, do nada. O Espírito Santo invada a igreja, mas enquanto o Espírito Santo, na verdade, está nos convidando para entrar nesse rio. O Espírito Santo te chama, me busque. Não é algo unilateral em que nós simplesmente nos convertemos e agora a gente está sendo cheio do Espírito Santo automaticamente. Tem um pinguinho pingando em nós e fechou. O que o Senhor deseja de mim e de você é que nós busquemos, para que tudo isso que eu falei, tudo isso que a Bíblia falou sobre o Espírito Santo seja intensificado, seja verdade, seja aprofundado e que nós possamos realmente emergir no Espírito Santo cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais, que nós sejamos cheios do Espírito, como nós vemos tantos homens e mulheres de Deus nesses 2000 anos de igreja, esses 2000 anos de cristianismo. Quero te convidar a orar agora, mas não faça simplesmente uma oração de fim de culto, como se fosse mais um rito. Ore de verdade, converse com Ele, converse com o Espírito Santo, converse com Deus, fale o quanto você deseja ser cheio. E se você não deseja, mas você entendeu que precisa desejar, ore por isso, seja sincero com Ele, porque Ele já te conhece. A Bíblia diz, se eu não me engano, em 1 Coríntios, que o Espírito Santo ele perscruta todas as coisas, todas as pessoas. Ele conhece o nosso interior muito mais do que você imagina. Ele conhece muito mais do que você conhece a si mesmo. O que você está pensando agora, o Espírito Santo está ouvindo, Ele está perscrutando quem você é. Então, o meu desejo, eu tenho certeza que é o desejo do Espírito Santo, é que nesse momento você possa realmente ser sincero com Ele e orar a respeito do quanto você deseja ser cheio do Espírito ou entender o que precisa desejar, mas não deseja. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Sabemos que o Senhor está nesse lugar, não só aqui na minha casa, mas na casa de cada pessoa que está assistindo esse culto ao vivo ou depois. Nesse momento, que essa pessoa que está orando agora, Senhor, que essa pessoa que está pensando sobre a vida ou pensando sobre o que acabou de escutar, pensando em você, Senhor, que essa pessoa seja realmente cheia do Espírito Santo. E não automaticamente, Senhor, como o Senhor mostrou que não é automático isso, mas traga-nos, Senhor, traga cada uma dessas pessoas a um desejo, a uma busca intensa por Ti, pela Tua presença, Senhor. Para que nós não nos contentemos, Senhor, com uma vida rasa do Espírito Santo, com uma vida rasa, Senhor, nesse oceano que é você, e nós muitas vezes nos contentamos molhando o pezinho na borda. Nós não queremos isso, Senhor, nós queremos ir mais fundo, porque nós precisamos mais de você, mais do que temos, Senhor. Nós não estamos satisfeitos, Senhor. Eu não estou satisfeito, Senhor, então, por favor, Senhor,
Coloca o nosso coração diante do Senhor, nos lembra, nos mostra na palavra, nos dá a convicção, Senhor, nos dá o pontapé inicial, porque sem isso a gente não consegue te buscar, nós precisamos disso. Senhor, nos mostra o quanto nós precisamos de Ti. E aqueles de nós que não têm força nem para buscar, Senhor, talvez por tão distante que já está, ou por nunca ter feito isso antes, Senhor, nos dá aquilo que precisamos para fazer isso, nos dá o desejo, nos dá a paixão pela Tua presença, Senhor. Nos dá um entendimento de que desde o início, Senhor, o Seu propósito foi habitar no meio do Seu povo, e hoje o que o Senhor quer é habitar com intensidade no meio do Seu povo, se manifestando com intensidade no meio do Seu povo. Mas que para isso nós precisamos ir, fazer a nossa parte, Senhor, ir em Sua direção, buscar o Senhor, mergulhar nesse oceano, Senhor. Ó Senhor, misericórdia. Nós queremos ser cheios, Senhor, embriagados pelo Seu Espírito Santo. Queremos que o controle esteja em Suas mãos, Senhor. Nos liberte de nós mesmos, Senhor. Nos liberte do nosso secularismo, do nosso racionalismo, do nosso humanismo. Senhor, nós queremos, desejamos cada dia mais mergulhar em Ti, Senhor, conhecendo quem Tu és. Te conhecendo, Senhor, e sendo cheios da plenitude do Seu Espírito, Senhor. Tendo experiências contigo, experiências com o Espírito Santo, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, Teu avivamento, que nós possamos buscá-lo e achar. Derrama sobre nós, Senhor, individualmente, mas também sobre a Tua igreja, a manifestação dos Teus dons espirituais, Senhor. Senhor, derrama sobre nós, intensifica em nós e faz aparecer em nós os Teus frutos, Senhor. O fruto espiritual. Seja o nosso paráclito, Senhor, aquele que anda ao nosso lado, Espírito Santo de Deus, e que nós não nos contentemos com nada além da Tua companhia diária. E como qualquer outro companheiro, nós possamos nos relacionar, Senhor. Assim como um marido e uma mulher devem conviver, Senhor, trocando ideia ou trocando olhares, conversando, se abrindo, trocando afeto, nós desejamos viver isso contigo, Espírito Santo. Nós estamos cansados de simplesmente tê-lo junto e nem lembrar disso, Senhor, nem conversar com você, Senhor. Em nome de Jesus, aviva a Tua igreja, Senhor. Enche a Tua igreja do Espírito, mas nos leva ao entendimento de que nós precisamos buscar isso. Que assim a Tua manifestação, Senhor, a manifestação da Tua presença, seja visível, seja quase palpável por nós. Até que Jesus venha, que nós possamos olhar olhos nos olhos, Senhor, novamente. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos também orar pela vida do Marquinhos, Senhor, que está num momento especial. No momento em que nós juntos oramos com ele, Senhor, para que ele consiga logo, Senhor, fazer esse transplante, Senhor. O dia que o Senhor desejar. Sabemos que esse dia já está escrito por Senhor, já sabe quando é, Então, nós oramos por calma, mas por fé para orar por isso, Senhor, por fé para buscar isso, Senhor. Por favor, Senhor, abre as portas, abençoa a saúde do Marquinhos, Senhor, com o Teu poder. Abençoa a saúde do Marquinhos, Senhor, com Senhor, a Tua mão sobrenatural, o seu poder curador sobrenatural, Senhor. Todos aqueles da nossa igreja, aqueles conhecidos nossos que também precisam de uma cura do Senhor, nós queremos essa cura para hoje. Então, em nome de Jesus, Senhor, pedimos que o Senhor cure aqueles que precisam de cura física, emocional, espiritual, Senhor, psicológica, enfim. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, orando pelas Suas bênçãos sobre a nossa vida durante essa semana, até que a gente esteja junto de novo e até que o Senhor venha. Maranata, Jesus. Nós esperamos, nós e o Espírito Santo clamamos, vem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que você realmente tenha uma vida assim, transbordante do Espírito Santo. Tenho certeza que se você buscar, você vai achar. Certeza absoluta. Ontem, no fim dos jogos, a gente estava conversando depois de um momento muito especial que a gente teve de realmente mergulhar na presença do Espírito Santo. A gente estava conversando sobre como nós precisamos experimentar para saber como é. Minha mãe sempre fala isso sobre evangelismo. Quando ela está pregando para alguém, ela fala assim, eu posso ter uma laranja na mão e tá chupando essa laranja, assim, essa laranja está muito doce. E você pode até acreditar em mim. Mas você só vai saber se a laranja é doce mesmo se você pegar e experimentar. Nosso convite para você, o convite do próprio Espírito, é que você venha e prove. Prove e veja que isso tudo é real. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.